Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o caso do pastor, doutor, apologeta, o apologista cristão, doutor Tasso Licurgo, Tassos, Licurgo, colei o nome dele aqui. Gente, e eu coloquei para vocês que não é sobre ser evangélico, não é sobre ser cristão, é um pouquinho mais. É claro que aqui eu não quero falar mais do mesmo. Eu quero trazer um ponto aqui de debate sobre o que está por trás. Conversar com você, filosoficamente falando, teologicamente falando, o que está por trás dessa discussão. A UFRN tem ali um coletivo que atua ali dentro, ligado a uma esquerda progressista, que agora pede a demissão do professor Tassos Licurgo. Ele atua no departamento de artes lá, pelo que eu pesquisei. Eu confesso que o professor Tassos Licurgo, ele vem aparecendo para mim meio do ano para cá. Eu não conhecia, eu não acompanho todo o trabalho dele. Mas quando isso acontece, todo mundo que trabalha expressamente com teologia cristã, defesa da fé, eu sou professor de apologética no seminário da Assembleia de Deus, tem que se posicionar, tá? E aqui a gente trabalha com filosofia cristã, eu apresento para vocês o pensamento cristão. Beleza? No desenvolvimento humano, no desenvolvimento da nossa, de quem nós somos a partir da filosofia cristã. Então eu preciso tratar disso. E o que eu quero colocar para vocês é que a ideia por trás ela é problemática. Não é porque ele é cristão, como alguém, ou porque ele é conservador. Não é. O problema dessa galera é contra a verdade. E a razão deles serem contra a verdade são duas. Uma razão psicológica, filosófica, psicológica, e uma outra que é uma razão religiosa. Tá? Quando a gente estuda filosofia e teologia no campo da apologética, a gente traz muito da filosofia, a gente aprende o seguinte: as lições com a apologética pressuposicionalista dos calvinistas, Abraham Kuyper, Hermann Doiver, que tudo que nós fazemos tem um fundo religioso. É impossível. Por quê? Porque a razão última da existência é o próprio Deus. E quem não acredita em Deus põe alguma coisa no lugar para ser a razão última da sua existência. Ok? Mas sempre colocar, é o pensamento, é a humanidade, seja lá o que a palavra humanidade queira dizer para essa pessoa, Enfim, ele vai colocar alguma coisa como fundo de existência. E essa galera progressista, ela não quer o quê? A verdade. O que pauta o pensamento progressista é o interesse momentâneo. São as narrativas que eles constroem para justificar a sua ideologia. E o que eu quero que você entenda aqui é que eu não preciso, olha só para vocês verem, eu não preciso nem citar a Bíblia para desconstruir narrativas progressistas. Peguemos a tal da ideologia de gênero, que é uma das, pela reportagem aqui do site Guia-me, uma das coisas que ele está sendo chamada de intolerante, fascista, transfóbico. Então vamos pegar essa pauta da ideologia de gênero, para vocês verem como que a gente pode usar o argumento puramente filosófico, sem recorrer às escrituras, para desconstruir isso. Desde Aristóteles, sabe-se que aquilo que não pode ser definido, ou aquilo que é definido como tudo, na verdade não é nada. É o pensamento de categorias do Aristóteles. Tudo aquilo que é classificado em categorias. Sempre. Ok? Então você tem na natureza, você tem entre os animais, as plantas, as categorias. Inclusive, você tem, no pensamento metafísico aristotélico, ou seja, o pensamento daquilo que é, as coisas são substâncias, ou seja, coisas, ou são ideias, conceitos. Ok? Você categorizou aquilo ali. Desses conceitos, você tem conceitos necessários e você tem ideias que são imaginadas, que não são reais. Beleza? Aristóteles trabalha com essas categorizações. Quando você vai analisar a ideologia de gênero, primeiro, ela já chama ideologia.
porque ela não está no real. Ela está no campo das ideias. Agora, vamos analisar se essa ideia ela é verdadeira ou falsa. Ela cabe na realidade? Ela tem eco na realidade? Não tem. Por quê? Na natureza não existe nenhum ser vivo que mova-se de um gênero para outro. Não tem. Não existe isso. E aí a contra-argumentação é o seguinte: mas o ser humano ele não é determinado pela sua natureza. Ok? De fato, Aristóteles também reconhece isso. O ser humano não é totalmente determinado pelas suas características biológicas. Não é totalmente. Mas ainda assim, ele não consegue mudar de uma natureza biológica para outra, de uma categoria biológica para outra. Não consegue. Tá? Isso não existe. Tudo bem? Pois bem, a questão aqui, então perceba que no pensamento filosófico a gente já desconstrói isso. E eu não recorri à ideia bíblica. Beleza? Eu só mostrei para você que não há possibilidade de uma mudança de categoria biológica. Não existe. Isso só existe na ideia, no pensamento. E esse pensamento não tem eco na realidade. Beleza? E veja que eu não recorri a nada religioso. Apenas um raciocínio filosófico. Mostrando para vocês que a categoria biológica não muda. E isso então fica no campo das ideias. E essas ideias, ela não tem eco na realidade. Logo, ela é falsa. Só que tem um detalhe. Eu estou usando aqui o conceito de verdade clássico, usado por Aristóteles, Platão, Sócrates, Tomás de Aquino, Boécio, Kant, os grandes pensadores. Quando chega na modernidade, esse conceito de verdade muda. O conceito de verdade hoje na modernidade é o conceito de você pensa. Se você acha, então é real. Se você sente, então é real. Esse é o conceito de verdade na modernidade. Só que, de novo, ele não faz sentido. Ele não faz sentido. Porque só pode ser real algo que eu possa verificar. Seja no mundo, né, na prática, seja conceitualmente. Se eu não consigo demonstrar a plausibilidade de um conceito, ou o seu eco, a sua presença no mundo real, ele não pode ser verdadeiro. Esse é o conceito clássico de verdade. De novo, conceito filosófico, não estou recorrendo à religião aqui. Ok? Ele não pode ser. Ok? E perceba o seguinte, essa ideia de narrativas moldando a realidade, ela está presente também no mundo grego. Né? Os sofistas faziam um pouco disso. Ok? E aqui eu não estou dizendo que sofista é alguém incapaz. Ok? Pelo contrário, os sofistas, a gente percebe nos diálogos platônicos que eram pessoas bem preparadas, muito estudadas, tá bom? Pessoas inteligentes. Tá? E que eram habilidosos com oratório. Mas eles não estavam preocupados com essa ideia de verdade real. Okay? Eles queriam construir a narrativa. Portanto, a ideia moderna de verdade é uma ideia de narrativa. Então eu crio uma narrativa bonita e coloco lá e as pessoas acreditam. Esse é o problema. Perceba então que o que está por trás aqui é um ataque à verdade. Beleza? A verdade. Não é uma questão se é evangélico ou não. O problema é que o cristão evangélico ou católico mesmo, de adesão estrita, praticante, ele vai estar do lado da verdade. Então ele vai sempre se envolver nesse tipo de problema. Porque ele vai defender um ponto de vista ligado à verdade suprema que é Deus. E todas as verdades derivam de Deus, que é a verdade. Aqui eu já passo para a explicação religiosa. Tudo tem um fundo religioso. Lembra que eu falei isso para vocês no começo da minha fala? Você precisa perceber que tudo que você faz tem um fundo religioso. Entenda a religião não apenas como a prática de culto. Mas religião, inclusive, no começo dessa palavra, religião no latim,
era a ideia de visão de mundo. Não era a ideia de culto, propriamente dito, ou apenas, né, o cultuar. A ideia de religião era como você se relaciona com a realidade. Portanto, essa percepção metafísica que eu apresentei para vocês aqui, de categorias e tudo mais, é necessariamente uma religião. Poxa, Marcelo, o conceito de religião é muito mais abrangente. Chesterton, o pensador cristão, né, Gilbert K. Chesterton, ele dizia o seguinte: o problema não é deixar de acreditar em Deus, o problema é aquilo que você coloca no lugar de Deus. Vai ter alguma coisa para fundamentar a sua existência. E aí, quando você acha que não tem nada, tem alguma ideia que te governa. Você tirou Deus. Então tem uma ideia de prazer que vai governar as suas ações. Então todas as suas ações, todos os seus pensamentos buscam esse prazer. É você mesmo. Ah, não tem nada no universo que fundamenta, então eu vou viver para mim. Isso é o pior dos problemas. Vou viver para satisfazer os meus desejos. Você é escravo dos seus desejos quando você pensa assim. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu tenho uma aula aqui no YouTube sobre materialismo, que eu mostro que ideologias são materialistas. Essas ideologias são materialistas. E isso é um problema, porque isso tira o foco da verdade. E é claro, você já percebeu que a filosofia remete à religião. Jesus é a verdade, Deus é o fundamento de todas as coisas. Então o problema deles é religioso, sim, mas pela via da verdade. Tá? É um problema filosófico religioso. É por isso, gente, que eu não consigo separar filosofia e teologia, não plenamente. Né? Claro que eu sei que tem uma diferença de metodologia, de pressupostos. Né? Eu explicava isso recentemente. Né? Enquanto a teologia, ela pressupõe, né? Ou ela assume a verdade da revelação bíblica, né? As minhas bíblias estão aqui, ela assume a verdade da revelação bíblica e vai explicar a realidade. A filosofia faz o contrário, ela começa a pensar a realidade, ela vai buscar um fundamento último da existência, que é basicamente a religião. E aí a filosofia cristã, ela busca entender esse pensamento sobre a realidade filosófico, e na hora que chega na metafísica, ela apresenta a metafísica cristã, a metafísica bíblica. É isso. Tá? Portanto, o que eu quero dizer em resumo? O que o pastor, o professor Tasso Licurgo está passando é uma consequência do tempo em que vivemos, dessa filosofia torta, que abandonou a verdade, que abandonou a realidade, a verdade enquanto eco da realidade, tá? E vive de narrativas. E, biblicamente falando, teologicamente falando, é o momento que nós vivemos mesmo. Uma vez que Deus é abandonado, que Deus é tido como errado, Isaías fala sobre isso, né? Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Né? Jesus afirma isso. Então, a partir do momento que nós abandonamos essa verdade, o que vai prevalecer? As narrativas. As narrativas. E a narrativa vai gerar o mal. Por fim, o que eu quero que você, meu caro ouvinte, perceba é que essas narrativas geram intolerância. Aquilo que o professor Tassos está sendo acusado de intolerância, na verdade, eles estão praticando. Porque eu desafio, eu já falei isso, eu desafio qualquer pessoa a encontrar um cristão verdadeiro que esteja no debate público e que ele esteja pregando a violência contra quem quer que seja. Jesus não pregou isso. Jesus foi incisivo em suas verdades, ele chamou as pessoas de hipócritas, João Batista chamava de raça de víboras, mas em nenhum momento ele é violento com essas pessoas. Ele mostra como que o que era pregado, vivido por essas pessoas era mentiroso, mas em nenhum momento ele ataca ninguém, nem Jesus, nem João Batista. E eu desafio quem quer que seja, pode pegar aí as personalidades públicas mais incisivas na internet. Nenhum deles estimula violência contra quem quer que seja.
Não existe isso no pensamento cristão, no pensamento conservador. A ira dessas pessoas é porque o argumento progressista não se sustenta diante de bons argumentos, diante de um pensamento bem estruturado. Aconteceu recentemente, a gente estava num aniversário de um familiar meu, e um grupo de pessoas conversando, eu fiquei calado, só ouvindo, me acovardei nesse momento. E aí eles falando sobre ideologia de gênero. E saiu aquela frase linda, né? Se você se sente, você é. Aí um familiar meu falou assim, mas eu me sinto rico, então eu sou rico. Né? E aí a menina progressista, ela respondeu usando, sem saber, claro, né? Ela não tem conhecimento técnico, usando a ideia de categorização de Aristóteles. E ela disse assim, mas quem disse que rico é gênero? Gênero no sentido da ideologia de gênero. Né? Mas rico não é gênero. O que ela fez? Ela usou a ideia de categorização dizendo, olha, você está usando uma categoria errada, que não cabe aqui no debate. Só que, se eu apresentar esse argumento para ela, ela vai dizer, você está errado, porque não é assim que pensa. Só que ela também não vai apresentar como é o pensamento dela, como que eu tenho que categorizar. Ou seja, para que eu argumente, o pensamento de categoria não pode ser usado, não é legítimo. Mas para ela refutar o outro, é legítimo. Não que ela esteja errada, tá? De fato, esse argumento, eu me sinto rico, então eu sou rico. Esse argumento é tolo, realmente está fora aqui da categoria. Né? Você está atacando uma outra coisa, você está criando um espantalho. Tá? Realmente isso não é legítimo no debate. Tá? Percebe que quando eu falei das categorias, eu mostrei que a ideologia de gênero ela não segue essas categorias. Tá? E aquilo que não é categorizado, não é, simplesmente não é. Aquilo que é tudo, não é nada. Você tem que explicar o que as coisas são. O que a ideologia de gênero não faz. Porque ela fala de algo como se fosse real e natural, só que não é. Você não consegue inserir essas classificações, vou usar isso aqui, nas categorias do real. Você não consegue inserir isso. Né? Uma mulher trans, um homem trans, não é. Pelo menos não é plenamente. E a questão dos esportes mostrou exatamente isso. Que não é equiparável as coisas. Beleza? Portanto, para concluir aqui, o que o professor, pastor, né, apologeta Tasso Licurgo está passando é fruto do abandono de Deus, do abandono da verdade, do desprezo pela verdade. Ok? Esse é o ponto. Não é só o fato de ele ser evangélico, é o fato do mundo hoje ser contra a verdade. E qualquer pessoa que defenda a verdade vai ser vilipendiada. Como não existe argumento que fique de pé, eu preciso rotular de qualquer coisa ruim aí. Né? Eu quero também saber qual o conceito de, eu não vou citar, né, para ver se o YouTube mantém isso aqui no ar, né? Do F, né, FA, enfim, você entendeu, FASC, né? Não interessa o conceito disso. O conceito de trans F, né? O conceito de preconceituoso, não interessa. Basta que ele esteja do lado da verdade, como a verdade, eu não quero sofrer a verdade. Paulo fala sobre isso, que as pessoas não queriam sofrer a sã doutrina. Porque, gente, a verdade, ela machuca. A verdade, ela incomoda a nossa necessidade ou o nosso desejo de querer viver segundo as nossas percepções erradas. Claro que ela incomoda. Né? Eu quero viver a minha mentira. A verdade bem estabelecida e bem apresentada vai me incomodar. Eu não consigo contra-argumentar com ela. É por isso que no Evangelho de João vai dizer assim, a luz resplandeceu e as trevas não a resistiram. Está lá no capítulo 1. A luz de Cristo, a verdade de Cristo é irresistível pelo engano. O engano não consegue resistir à verdade. Ok? Então perceba que isso tem um fundo filosófico e obviamente teológico. Tudo bem? Eu espero ter contribuído contigo no seu pensamento, na sua percepção de mundo. E eu quero te convidar, claro, para se inscrever gratuitamente no nosso seminário de filosofia cristã. Tá? Filosofia cristã método Eros. Pode apontar a câmera para o QR Code ou no primeiro link da bio. Você se inscreve para estudar gratuitamente comigo filosofia, que vai te levar a entender melhor quem você é, entender melhor o que Deus diz sobre a realidade e conseguir aí lidar com toda essa complexidade à nossa volta. Beleza? Vamos juntos viver a vida que vale a pena. E a vida que vale a pena não tem nada a ver
com ser bem-sucedido ou qualquer outra coisa. A vida que vale a pena é uma vida que nós assumimos o compromisso com a verdade estabelecida pelo nosso Senhor e Criador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Curte, comente, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo aí para abençoar muitas pessoas. Um grande abraço, até a próxima.